Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar de A Herdeira do Henry James. Vamos ter, como quase sempre, uma primeira parte da resenha sem grandes spoilers e depois eu aviso quando eu for falar de coisas que podem ser consideradas spoilers. Nesse caso aqui eu acho que realmente são, assim, porque eu nunca considero muito, assim, eu não ligo muito para spoiler e especialmente de clássicos, muitas vezes a gente já sabe mesmo a história. Porém, o Henry James, apesar de ser um autor bem aclamado e um autor considerado clássico, ele não é tão falado no Brasil. Então, acredito que a grande maioria não saiba muito realmente da história, né? Mas eu sou uma pessoa que não liga muito para spoilers, gente. Então, assim. Mas eu vou avisar para vocês quando tiver, tá? Então, esse livro aqui, A Herdeira, ele obviamente conta a história de uma herdeira, da Catherine. A gente conhece a Catherine ali por volta de uns 20 anos e ela é uma menina assim, meio sonsa, assim, ela parece meio sem sal. Ela não é exatamente feia, mas também não é bonita. Ela não é exatamente burra, mas também não é inteligente, sabe? Ela é uma pessoa bem meio termo. E o pai dela é um médico, né, que tem bastante dinheiro. O pai dela se casou com uma mulher que já tinha bastante dinheiro, ele não tinha, mas ele trabalhou e conseguiu multiplicar essa fortuna. Só que a mãe dela morreu e o pai dela era super apaixonado pela mãe dela e tal. E ele fica o tempo todo assim meio que comparando a Catherine com a mãe. Então ela não tinha a beleza, o encanto, tudo que a mãe dela tinha. Então a gente vê que o pai, apesar de não falar explicitamente pra ela, ele não ama muito a filha dele, sabe? Ele é um pai assim que cumpre ali os deveres de pai, mas não tem esse apego com a filha. O senhor Sloper, tá? Que é esse pai. Aí esse pai, ele também tem duas irmãs, uma irmã que tem a vida dela lá e tal, e que é uma irmã até legalzinha, e tem uma outra irmã que mora com ele, e que ele sustenta ali. Essa irmã que mora com ele, ela tem uma coisa tipo assim, ela o marido dela morreu, né? Ela é viúva e ela tem uma coisa de viver um romance e tal. E como ela já tá mais velha, isso não vai acontecer, ela projeta as coisas que ela quer na Catherine, sabe? E a Catherine, gente, ela é uma pessoa fleumática, sabe? Ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa que pondera muito as coisas, ela não é uma pessoa de dar chilique, sabe? Ela é uma pessoa muito tranquila, totalmente apaixonada com o pai, tá? Ela ama o pai dela de paixão, assim, ela nunca desrespeitaria ele, enfim, ela é alucinada com o pai dela, apesar do pai dela, como eu falei, não ser lá grande fã da pobre da Catherine. E antes de avançar um pouquinho mais na história, né? Então a gente já vê aí que ela é uma menina rica e que ela já tem a fortuna, né, herdada pela mãe, e quando o pai dela morrer, ela vai ter também o dinheiro do pai, que é mais ou menos ali 2 vezes mais do que o que ela já tem da mãe, sabe? Que já é muito dinheiro, já é uma renda anual aí pela parte da mãe de mais ou menos uns 350 mil reais, sabe? Por ano que ela teria só da renda da mãe. E aí a gente tem ainda mais uns 700 mil que viria quando o pai dela morresse, tá? Então, ela tem bastante dinheiro, né? Mas antes, assim, de comentar mais da história, como eu falei, o Henry James não é um autor muito conhecido no Brasil, muito falado no Brasil. Um dos únicos livros dele que o pessoal fala mais é A Volta do Parafuso. E ele também é conhecido por Retrato de uma Senhora. Mas eu acho que mais aqui no Brasil pela Outra Volta do Parafuso mesmo. E ele foi um cara, assim, que ele é de uma família rica, ele não se casou, tá? Ele era discreto. Ele lembra um pouco a Catherine, até essa renda que ela teria depois que o pai dela morresse, era mais ou menos a renda do Henry James. E o Henry James, ele traz em muitos livros um pouco dos Estados Unidos, que ele é um autor americano, mas também um pouco da Europa, porque ele escolheu viver no velho mundo, né? Na Europa mesmo. Então a gente tem em Daisy Miller, por exemplo, esse contraste dos Estados Unidos com a Europa. Aqui a Catherine vai viajar também para a Europa, e nessa parte sem spoilers, inclusive, eu vou parar bem na parte que ela tá voltando da viagem da Europa, porque aí a gente vai ter a decisão, o que vai acontecer, enfim. E mais o final da história. Mas eu vou contar mais ou menos a história aí até ela viajar para a Europa. E eu não sei, tá, se todos os livros dele têm mais ou menos esse estilo de narrativa, porque só li esse, mas o narrador desse livro aqui, ele é muito interessante, porque ele é um narrador bem sarcástico, que tira um pouco de sarro, zomba um pouco, assim, sabe, das coisas. Ele me lembra um pouco o narrador de Memórias Póstumas, só
que eu acho muito, assim, genial o que ele fez com esse narrador aqui desse livro, porque em Memórias Póstumas é um narrador em primeira pessoa. Então a gente conseguiu entrar um pouco na mente do Brás Cubas e tem esse tom sarcástico e tal com o narrador em primeira pessoa. Aqui a gente também consegue ter uma profundidade dos personagens, entrar na mente dos personagens, ao mesmo tempo que a gente tem um narrador em terceira pessoa que emite opinião e tira sarro desses personagens, só que conseguindo ter essa profundidade, sabe? Então, gente, eu achei muito genial. E eu acho que um dos personagens mais profundos, assim, que me deixou um pouco confusa até, é o Sr. Sloper, que é o pai da Catherine. Então, assim, o que que acontece? Eles estão uma prima dela vai casar e tal, eles estão recebendo ali umas pessoas, e aí ela conhece o Morris. O Morris é um cara bonitão e tal, que se interessa ali pela Catherine, entre aspas, porque desde o começo, assim, a gente vê que, na verdade, ele tá querendo o dinheiro dela mesmo, né? Mas aí ele começa a cortejar ali a Catherine e tal, e o pai dela não gosta nem um pouco dele. Ele, inclusive, vai até a irmã dele para poder tentar sondar ali o território. E a irmã dele, ela, apesar dela, a gente vê que ela não tá querendo falar mal do irmão, mas ela também não quer prejudicar a Catherine, sabe? Apesar dela não conhecer a Catherine, ela não quer prejudicar uma menina, né? Porque nessa época, gente, se a pessoa se casava, o dinheiro dela ia ser do marido, não era mais dela. Então ela não ia ter controle sobre esse dinheiro. E o próprio Morris, ele tinha tido ali uma herançazinha, não era nem perto da herança da Catherine, mas ele tinha gasto tudo, né? E quando ele fala isso até com o Morris, ele fala, mas era muito pouco dinheiro. E aí o Sr. Sloper vira e fala, então era mais razão ainda de você não gastar, de você ter mais cuidado com esse pouco dinheiro, né? Então, tem toda essa coisa de o controle do dinheiro iria para a mão do Morris, ele ia acabar gastando com bobagem, enfim, né? Ele gastou aí viajando, aproveitando a vida e tudo mais. E a defesa do Morris é que, eu já aproveitei a vida, agora eu tô de boa, vou quitar, não, sabe? Tipo assim. Só que você vê que ele não quer trabalhar. Ele se acha, assim, bom demais, sabe? Inclusive, o pai da Catherine começa a falar, olha, se a Catherine casar com você, beleza, ela vai ter a herança aqui da mãe dela, que ela tem direito, que é esses 350 mil anuais de renda, tá? A herança não é 350 mil, é uma herança que gera anualmente, né, um investimento, uma renda para ela de 350 mil. Mas a minha herança eu não vou deixar para ela. Então, esses outros 700 aqui não vai para ela porque ela tá casando com alguém que eu não concordo e tudo mais. E ele poderia, sei lá, ter casado com ela e, beleza, 350 mil tá ótimo. Mas não, gente, porque ele se acha muito bom, entendeu? Muito bom pra ficar só com 350 mil anuais. Então ele quer de todo jeito que a Catherine faça ali a cabeça do pai dela pra... Só que assim, ele usa do argumento, obviamente, que ele não vai falar com ela que é por causa do dinheiro, né? Ela fala que não quer que ela brigue, porque... querendo ou não, o pai dela meio que romperia com ela. E ela era muito apaixonada por esse pai, como eu falei lá no começo. Então ele usa esse argumento de que não quer que ela se afaste do pai dela, que ela sabe o quanto o pai é importante pra ela. E né, por isso que ele fala, não por causa do dinheiro, mas pela relação de vocês e tudo mais, né? Usa esse argumento aí. O que na cabeça da Catherine, realmente, ela não quer romper com o pai dela. Ela, como eu falei, ama muito o pai dela, tá? Bom, e aí a gente vê assim que não tem jeito, que quando o pai, mesmo com as ameaças do pai dela e tal, que a Catherine tá muito apaixonada pelo Morris e tudo mais. E essa tia dela, gente, que mora com ela, no começo a gente fica muito assim, sem saber o que era esse sentimento, essa coisa meio louca, essa coisa até meio romance que ela fazia na cabeça dela com o Morris, sabe? Ficava até parecendo que ela que queria viver esse romance. Depois, mais pra frente, as coisas ficam um pouco mais claras. Mas acho que pode ser considerado um spoiler, então eu falo na segunda parte, tá? Não acho que seja, não, mas enfim. É uma relação que deixa a gente meio em dúvida. Tipo, o que essa mulher tá querendo com esse Morris, sabe? Mas a gente vê ali ela sempre ajudando o Morris, querendo que realmente... Assim, quando a Catherine vira e fala com o pai dela, olha, eu vou casar com ele, é isso e tal. E aí os dois têm uma briga, a tia quer que ela fique sem falar com o pai dela, que ela não vá tomar café da manhã no dia seguinte. Ela fala, não. Tipo assim, ela fica a noite toda chorando, ela fica super mal, mas no outro dia ela tá lá, gente, como se nada fosse. E ela fala, não, eu vou conquistar a confiança do meu pai. Não é com chilique, não é com, sabe?
E o tempo todo a gente fica esperando a Catherine reagir, sabe? Porque ela parece sempre muito passiva. Então, assim, ela quer manter o pai, ela quer o Morris e meio que é isso, sabe? Ela não. Você não vê ela enfrentando realmente o pai ou sabe? Ela, assim, a gente não vê ela agindo ou desmascarando o Morris. Não, a gente vê ela sempre tentando balancear muito. Mas isso é a personalidade dela, sabe? E os romances do Henry James, eles têm muito essa questão da moral. Então a Catherine, ela tem uma moral dela e que ela quer ser fiel a essa moral, né? Então, sobre não desrespeitar o pai, né? E ao mesmo tempo ela tem o sentimento dela pelo Morris, enfim. Nesse meio tempo todo, o pai da Catherine, para tentar fazer ela esquecer do Morris, ele sugere uma viagem para a Europa. E até também mais ou menos esse ponto, a gente fica um pouco do lado do pai, porque o pai parece realmente querer o bem ali da Catherine, porque o cara é um golpista, né? Ele foi lá conversar com a irmã, mas ao mesmo tempo a gente acha meio esquisito, porque ele podia ter agido de uma forma diferente com a filha. Ela podia ter falado, olha, eu tô preocupada com você, se vocês se casarem, o dinheiro vai ser dele, ele vai acabar gastando, você vai ficar desamparada, você vai ficar chateada, né? E eu tô com medo da sua felicidade. Vamos lá conversar com a irmã dele junto, aí você toma suas decisões. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas não, gente, ele não tem essa conversa, ele só fala, tipo assim, eu estou certo e é isso. E depois, lá na parte com spoiler, a gente fala um pouco sobre esse pai que parece ter uma personalidade meio narcisista, sabe? Aquela coisa de eu estou certo. Não ser tanto uma preocupação com a filha, sabe? Bom, e aí eles vão viajar para a Europa, né? Que foi mais ou menos a parte que eu falei com vocês que a gente ia parar, essa primeira parte da resenha. Então, eles vão viajar para a Europa com a intenção da Catherine esquecer o Morris. E ela vai convicta de que isso não vai acontecer. E quando ela voltasse, né? Aí vamos ver se vai ter casamento, se não vai. E a gente encaminha para o final da história. É um livro curto, tá? Tem, na minha edição aqui, menos de 200 páginas. É um livro que dá para ler numa sentada, se você quiser. Eu não li numa sentada porque eu leio 50 mil livros ao mesmo tempo, né? Mas dá para ler, assim. Tem menos de 200 páginas e numa diagramação bem tranquila, tá? Letrinha grandinha. Muitos consideram uma novela. Pra mim é um romance curto. E assim, o enredo, gente, é um enredo simples, né? E é um enredo que a gente se conecta e a gente consegue... todo mundo conhece ali, às vezes, uma história de uma pessoa, né, mais rica, que tem um cara golpista e tal. Eu acho que a grande estrela desse livro, apesar que eu gosto muito da Catherine, apesar de eu ter personalidade totalmente o oposto dela, porque eu sou super não fleumática, acho que eu sou uma mistura de sanguínea com colérica, né? Tem gente que fala que você só tem uma personalidade, mas eu acho que eu sou uma mistura dos dois. Então eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sou uma pessoa que faz sabe? Mas eu acho tão legal essas pessoas que são comedidas, que conseguem pensar, balancear e tal. E a Catherine é essa pessoa. Eu acho uma personalidade incrível. Tem muito isso de, ela não é muito inteligente, mas também não é muito burra. Gente, eu acho ela uma pessoa assim, ponderada, super inteligente, porque realmente ela enfrentar ali o pai, o que ela ia ganhar com isso, sabe? Tipo, enfim, eu acho ela bem ponderada e bem lógica, bem racional, né? Então, essa viagem para a Europa vai ter ali um divisor de águas também no que a Catherine acha do pai dela, sobre o relacionamento do pai dela com o pai. Mas para mim, a grande estrela mesmo, que faz o livro ser diferente, já que o enredo é um enredo bem ok. Além dessa parte agora mais pro final, a gente vê um desfecho e ver como que é essa personagem da Catherine, né, ser um pouco diferente às vezes do que o que a gente pensa, porque a gente sempre tá pensando ali, ela vai reagir. E ela reage da sua forma, mas muita gente esperava outra coisa. Eu não acho que eu esperava outra coisa não, gente, mas a gente vai chegar lá na segunda parte desse vídeo. Mas é esse narrador ácido, esse narrador que tira sarro mesmo, que julga, sabe? É muito divertido. Então, logo aqui na primeira página, por exemplo, ele já critica as aparências, né? De parecer ter dinheiro. Então, num país em que para se desempenhar o papel social é necessário, quando não ganhar o próprio sustento, aparentar ganhá-lo.
Então, tipo, sabe, sempre tem. É literalmente a primeira página, gente, do romance, isso, sabe? E aqui a gente vê um pouco da personalidade da Catherine e como que também ela não cede. Por isso que eu falo que tem muito dessa coisa da moral da Catherine. Então, a gente tem aqui as bandeiras vermelhas todas do Morris. E apesar dela não enxergar essa bandeira vermelha, ela também não cede a ele. E quer que ela bata de frente com o pai dele mesmo. Ele vira e fala assim pra ela: não teria prazer em contradizê-lo? Aí ela: nunca contradigo. Então, tipo, ele fica querendo jogar ela contra o pai. Ela fala: não, eu não contradigo ele. Tipo, eu não vou brigar com meu pai, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que ela tá, assim, apaixonada, ela não vai enfrentar e brigar e, sabe, com o pai dela. Tipo, ela não vai ceder a isso que ele tá querendo. Então, eu não sei, eu acho que desde aí, quando a gente fala, menina, reage, reage, ela não reagir é uma forma de agir. Porque ela tá sendo firme na moral dela e no que ela acredita que é o certo, sabe? Então eu achei uma personalidade muito interessante. E o pai dela também tem uma personalidade muito interessante. Porque você acha, às vezes, que ele tá fazendo as coisas pro bem dela, mas aí ao mesmo tempo parece que não, que ele tá só querendo ganhar, porque tem uma hora que ele tem ali o embate com o Morris, né? E que ele vira e fala assim: ah, minha filha vai te esquecer e tal. E ele vira e fala: ah, a gente já foi muito longe pra ela esquecer, tipo, ela já tá muito envolvida e tal. Ele joga até num sentido assim de que talvez não teria sido só beijinhos, sabe? Tem momentos que fala que o pai dava muita liberdade pra Catherine, porque ela encontra com ele sozinha, sabe? Tipo, em casa, numa praça, enfim. Mas ele dá a entender, assim, que não foi só um beijinho. Não acho que tenha sido, nossa, uma coisa, né, que tenha chegado nos finalmente, mas talvez umas mãozinhas, assim, tenha rolado, sabe? Algo do tipo. Enfim. Mas ele joga também pra dar uma alfinetada, né? E fica aquela de, tipo assim, quem a Catherine vai escolher? Morris ou o pai, sabe? Então é uma briga de egos. E aí você fica assim, até que ponto que ele tá querendo o bem dela? Até que ponto é, é realmente um ego dele, né? Essa coisa meio narcisista. A gente vai falar um pouco mais sobre essa personalidade bem complexa do pai na segunda parte desse vídeo. E antes de ir para a segunda parte, né, para quem vai se despedir por aqui, eu só queria dizer para você ler Henry James. É um livro muito bem escrito, é um narrador muito interessante, os personagens têm uma complexidade, têm um crescimento, mesmo sendo um romance curto ou uma novela para alguns. E é um autor que não é muito falado no Brasil, mas que deveria. Eu tô com muita vontade de ler outras coisas dele, principalmente Fera na Selva. Quero muito ler A Outra Volta do Parafuso também. Tem um romance dele maior, só que só tem uma edição da Kozak que tá esgotada e tal. Então, não sei se vou conseguir ler tão breve assim. Mas é um autor que eu achei muito interessante, que eu acho que devia ser mais falado. Então, agora vamos para uma segunda parte, tá? Então, agora é por sua conta e risco, que a gente vai falar um pouco sobre o desfecho, né? Quando ela voltou dessa viagem da Europa, o que aconteceu, casou ou não casou com o Morris, e mais sobre o finalzinho, sobre essa tia doida que queria viver o romance, o que ela pensava, o que ela tinha na cabeça da relação dela com o Morris, afinal. Então vamos falar sobre isso. Ela volta então da Europa e ela está decidida a se casar. E enquanto ela estava na Europa, gente, o Morris estava lá aproveitando a casa, sabe? De boas, tomando bebidas caríssimas e vivendo como se ele fosse riquíssimo, porque a tia dela que ficou, né, que não foi viajar, ficou lá recebendo ele, tratando ele como se ele fosse dono da casa, tá? Quando a Catherine descobre isso, ela fica pé da vida, inclusive. E ela fala: vou casar com ele, vou casar com ele. Só que, gente, ele, como eu falei, ele se acha muito bom, então assim... E o pai continua também firme na decisão de que, se você casar com ele, eu não vou te dar a minha parte da herança. E aí, ele arma uma briga lá, tipo, ele... Sabe aquela briga daquele pessoal bem assim, que joga como se a mulher fosse doida, como se a culpa da briga fosse delas, que ela tivesse... Ele tenta inverter a situação assim, simplesmente vai embora. A Catherine fica muito mal e tal, e enfim, eles acabam então não casando, meio que por escolha dele. Ela fala com o pai que ela que terminou e falou pra ele ir embora de Nova York e tal. Mas o pai não acredita, né? O pai fica meio, sei. E aí a gente vai ter um salto no tempo pra Catherine mais velha. Mas aí antes de falar desse salto no tempo, a gente vai falar rapidamente ali do sentimento da tia, tá? A gente vê que era um sentimento, na verdade, o autor mostra aqui, que era como se ela fosse a mãe dele.
Então, como a Catherine não era, assim, como eu falei, nem muito inteligente, nem muito bonita e tal, ela meio que colocou o Morris meio que com um sentimento maternal mesmo. Então, ela queria o melhor pro Morris. Ela fica do lado do Morris quando ele fala que não vai casar com a Catherine, porque ele realmente merecia aqueles 1 milhão lá de renda anual, sabe? Então, ela acha que a Catherine é pouco pro filho dela. Então, a gente vê que o sentimento dela é realmente como se ela fosse mãe dele, tá? Aí a gente começa a entender um pouco de como que ela puxava o saco dele, como ele era queridinho ali, e era por causa disso, tá bom? Bom, aí a gente tem esse salto no tempo, a Catherine já mais velha, a gente descobre que ela teve algumas oportunidades de casamento, um cara com filhos, que sabia que a Catherine gostava de criança e tal, e achou que ela poderia ser uma boa esposa, ela não quis. Teve um que parecia um ótimo partido, que fala no livro que ele realmente gostava dela, tá? Se apaixonou pela Catherine. Ela também não quis. Esse, inclusive, o pai queria muito que ela casasse com ele também. E eu acho que ela não estava aberta mesmo, sabe? Pro amor, foi um trauma muito grande o que aconteceu com o Morris, né? E uma outra coisa, gente, ela perdeu o que ela achava que ela tinha, né? Ela achava que ela tinha o amor do Morris e ela achava que ela tinha o amor do pai. E ela descobre que o pai não a amava no final da viagem para a Europa. E aí, numa conversa com o Morris, ela vira e fala, porque ele quer esperar, sabe? Tipo, para ver se o pai dela, né, depois de uns anos muda de ideia. Ela vira e fala, tipo, o problema não é só com você, o problema é comigo também, ele não gosta muito de mim. Ela fala, ele não gosta muito de mim. E aí o Morris fala, ah, conta outra. Aí a Catherine fala assim, eu não diria isso se não tivesse certeza. Senti, compreendi no hotel, na Inglaterra, na véspera para o nosso regresso. Ele conversou comigo à noite, nossa última noite lá, e aí eu me convenci. A pessoa percebe quando não é amada. Não acusaria de maneira leviana. E não o acuso. Apenas relato um fato. Gostar de mim não depende dele. Não governamos nossas afeições. Eu, por acaso, governo as minhas? Porque, né, afinal, ela gosta do Morris. Talvez seja mais fácil ela não gostar. Não ia ter tido todo esse turbilhão aí, essa coisa conturbada que foi com o pai dela. E olha só como ela é ponderada, gente. Ela fala, olha, eu não acusaria de maneira leviana e realmente não faz parte da personalidade dela. Ela teve certeza ali com essa briga no hotel, que realmente deu pra ver que ele... Gente, o pai dela, tipo assim... Nossa, vocês não têm noção. Ele compara ela a um saco de qualquer coisa. Ele fala, ah, ela só é melhor, pelo menos ela fica sentada firme em vez de cair. Ela compara ela a um pão sem manteiga, sabe? Tipo, nossa, o pai dela não fala essa parte do pão sem manteiga, ele não fala com ela não, tá? Na briga, ele realmente deixa claro ali que ele não se importa tanto com ela. Ela percebe isso. Então foi realmente, como eu falei lá na primeira parte, uma virada de chave. Mas veja como que é a personalidade dela, né? Mesmo ela percebendo que o pai dela não gosta dela, ela vira e fala, mas tudo bem, ele não pode controlar isso. Ela vira e fala que ele gostava muito da mãe dela, que ó, ele amava profundamente a minha mãe, a quem perdemos faz tanto tempo. Ela era bonita e muito, muito cativante. Ele está sempre pensando nela. Não sou nada parecida com ela. Tia Pennyman me disse. Ah, essa tia Pennyman é aquela tia péssima. É claro que não é culpa minha, mas tampouco é culpa dele. Então, assim, ela vira e fala, olha, eu não sou nada parecida com minha mãe, ele não gosta de mim, entendeu? Mas ele não tem culpa, a gente não escolhe quem que a gente vai gostar ou não, entendeu? Então ela é muito ponderada mesmo, né? E aí nesse salto no tempo, gente, assim, ninguém mais fala, né, no Morris por um bom tempo, mas aí do nada, o pai dela vira e fala, porque o pai dela, gente, ele tem medo deles estarem assim mancomunados, de que quando ele morrer, os dois vão ficar juntos e pegar a herança inteira. Aí ele quer que a Catherine prometa que ela, depois que ele morrer, né, ele vira e fala, ó, já tô velho, né, ela, não, você não... Eu daqui a pouco vai acontecer de eu morrer e eu quero que você me prometa que você não vai se casar com o Morris. Tipo assim, anos, milhões de anos depois, entendeu? Mais de 10 anos depois, 20 anos depois, sei lá. Ele vai e volta com esse assunto do Morris. Aí ela vira e fala, não posso prometer isso. E a gente começa a falar, será que ela quer casar com esse cara ainda? Quer dizer, algumas pessoas pensam, eu não pensei muito isso não. Ela fala, eu não posso prometer. Ele, mas que é um absurdo, assim, ela, eu não posso prometer, não posso. E ela bate o pé de que não vai prometer, e aí ele faz uma alteração no testamento dele. E, enfim, depois de um tempo ele morre mesmo, ele pega ali uma doença e ele mesmo fala, ó, eu vou morrer, mas eu quero que você cuide de mim como se eu fosse me curar. E realmente ela cuida dele direitinho e tal, mas acontece realmente dele falecer. E na leitura do testamento ele deixa alguma coisa até pra essa tia Pennyman, que é uma tia péssima. Ela foi uma das personagens que mais me irritou.
ele vai e coloca, tipo, reduz muito a herança dela pra, sei lá, 20% só, sabe? Alguma coisa assim. E no testamento fala, ela já tem herança da mãe, já vai viver bem, e meio que dou o resto do dinheiro. Com isso tudo, a minha opinião é que o pai dela realmente não tava ali naquela briga com o Morris porque ele queria o melhor pra ela, né? Voltar nesse assunto depois, enfim, para mim era uma coisa que realmente essa personalidade narcisista, de querer estar certo no final e querer ter o controle da situação mesmo depois de morto, de que ela não vai fazer o que ele não quer, que é casar com o Morris, sabe? Então eu achei assim, o fim da picada. E aí, beleza, né? O pai dela morre, tem o testamento, a tia acha um absurdo, fala pra ela recorrer. Ela, não, eu achei ótimo, eu só acho que ele podia ter falado de outra forma e tal, mas de boas. E aí ela tá lá, né, vivendo, tricotando na casa, enfim, do nada o Morris me surge lá. Na verdade, assim, primeiro, antes do Morris surgir na casa, a tia fala que o Morris tá na cidade, ela fala, e aí a tia fala que gostaria de ver ela, mas de jeito nenhum, quero ver esse cara nem pintar de olho na minha frente, tomara que ele esteja bem e tal, não quero vê-lo. E aí ele aparece lá, ela fica pé da vida com a tia dela, né, mas o cara aparece lá, cortejando ela de novo, querendo ter alguma coisa com ela. Você vê, né? Se tivesse aceitado a herança lá da mãe há um tempo atrás, daria no mesmo, né? Porque agora ela tá justamente com a herança da mãe. E aí o pessoal fica meio tipo assim, será que ela vai aceitar casar com esse cara? Será que não? E ela não quer, gente. Ela não aceita. O livro acaba com ela, tipo assim, expulsando ele lá da casa. A hora que ele sai da casa, ele vira e fala pra tia, seus planos também nunca dão certo. A gente vê que ele não arrependeu, gente. É porque ele queria o dinheiro mesmo, tá? Ele tinha até se casado com uma moça, depois ficou viúvo e tal, mas ele não conseguiu dar o golpe realmente em ninguém. E a gente vê, né, que muita gente não gosta desse final, né, que fala que ela acabou sem casar com ninguém. Mas é engraçado, né, gente, porque, olha só, os livros do Henry James, como eu falei, é muito sobre a moral da pessoa. Ela acabou sendo fiel a ela mesma. Ela conseguiu se ver livre do pai, que tinha uma personalidade ruim com ela, também não ficou com o Morris, tudo bem que ela quase ficou, mas, né, quando ele se mostrou, ela pegou e falou, não, então não vai ser agora que eu vou casar com você também, não, né? Não é assim que funciona. Acho que eu tenho cara de palhaço. Então, assim, tudo bem, ela podia ter casado com um dos caras lá, mas ela tava traumatizada, gente. Ela tava traumatizada porque ela perdeu o amor do pai. Como eu falei, ela perdeu o que ela nunca teve. Mas ela achava que ela tinha o amor do pai, ela achava que ela tinha o amor do Morris, ela descobriu que ela não tinha nenhum. E ela ficou fechada mesmo, sabe? Fechada para relacionamento. E foi uma escolha dela. Ela foi fiel ao que ela achava que era correto, sabe? Ela ficou ela ajudava ali a juventude, enfim, fazia algumas caridades. E tem muito a ver com a personalidade do próprio Henry James, né? Então, a herança que ela teria ali, se ela tivesse pego do pai, seria a renda que o próprio Henry James tinha, né? Ele era de família muito rica. O próprio Henry James também não se casou. Enfim, então eu acho que ele era muito discreto, né? O que a Catherine também era. Então eu acho que ele colocou um pouco ali da personalidade dele na própria Catherine. E, gente, assim, todo mundo não fala hoje em dia que a mulher não precisa de homem? Pronto, ela não quis ficar com homem nenhum, deixa ela lá. Tudo bem que assim, a tia dela ficou morando lá com ela, sabe? Enquanto a Catherine ficou ali com um aspecto mais envelhecido e envelhecendo e tal, a tia cada vez rejuvenescia mais, sabe? Essa tia, Jesus amado, ela arma pro Morris, depois de tanto tempo, encontrar com ela lá na casa dela. Nossa, ela continua em contato com o Morris, sabe? Mas assim, também não é porque ela quer o mal da Catherine, não. Mas é porque é o filhinho dela, entendeu? Mas essa tia dá muito nos nervos. Ela podia... Ah, a tia ganhou ali uma herançazinha, né? Deixa eu ficar aqui sozinha, então. Sem a tia também. Podia ter deixado a tia mais de lado. Mas, enfim. Eu acho que foi o melhor final de acordo com a personalidade dela, sabe? É como eu falei. O não agir é o agir dela, né? Então... A vida inteira ela foi muito fiel à moral e à personalidade dela. Ser essa coisa ponderada, de não ser, sabe? É claro que quando o Morris terminou ali, ela teve uma crise, chorou e tal, mas ele fala, foi a última crise, única também, que o mundo soube que ela teve. Então, assim, ela era uma pessoa comedida. Eu gostaria de ser um pouco mais Catherine, porque eu não sou nem um pouco essa pessoa que pondera e vamos com calma, vamos analisar os fatos. Não, gente, eu sou uma pessoa muito emocional. Ela não, ela é uma pessoa comedida e eu acho
chiquérrima essa personalidade, gente. Ó, eu acho que a Cat tá de parabéns. Eu acho que ela, o tempo todo, foi muito fiel a ela mesma. Então, eu gostei muito do livro, gostei muito. Então, essa é a minha... Gente, eu sempre preciso falar dos finais dos livros, quase sempre. Acho que quase todas as minhas resenhas aqui tem a parte com e sem spoiler, né? Porque eu acho que o final diz muito, assim, dessa mensagem que o autor quer passar. Eu quero discutir isso com vocês. O que vocês acharam, gente, desse final? É o que você esperava? Não é? Eu confesso que eu não achei que ela ia casar com o Morris. Eu torcia muito pra que ela casasse com alguém. Tipo, eu acho que a fanfic na minha cabeça era que ela conhecesse um amor. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ela tava traumatizada, sabe? Então eu sabia que isso não ia acontecer. Mas esse final dele voltando e ela falando que não e tal, acho que eu não esperava tanto, assim. Mas eu achei que ela ia acabar ficando sozinha mesmo, assim, depois que aconteceu, né, de não acontecer o casamento, eu imaginei que ia ser mais ou menos isso, porque é a personalidade dela. Ela não tem uma, sabe, essa coisa. Eu acho que ela consegue enxergar muito bem, assim. Ela achava que o pai dela amava ela, mas ele dava uma disfarçada. No momento que numa conversa ele foi um pouco mais explícito, ela pegou. Ela falou, ele não gosta de mim. O Morris também estava ali fingindo, sendo ator. No momento que ele deixou a máscarazinha cair um pouquinho, ela pegou e depois lá no futuro não quis ele também. Então eu acho ela muito esperta, muito esperta. Eu acho que ela enxerga bem as coisas e eu gostei muito da Catherine. Eu quero ser um pouco mais Catherine. Às vezes eu acho que eu sou tão emocional que às vezes eu não enxergo tantas coisas, eu não enxergo tantas pessoas. Eu achei que ela, já nova, tinha uma visão muito boa e conseguia ponderar, assim, de uma forma que meninas jovens às vezes não conseguem. Então, eu gostei muito. O Sr. Sloper, no começo eu não tava achando tanto ele um antagonista dela, mas depois eu achei, porque por mais que o Morris quisesse a herança dela né, enfim... Desde o começo ele era meio vilão. O pai, a gente não espera de um pai que ele faça o que ele fez, sabe? De que no final ele não queria o bem, ele só queria ganhar, sabe? Não tava pensando no bem da filha, realmente não gostava da filha, enquanto a filha gostava tanto dele, respeitava ele tanto. Ele não tinha nem esse respeito, porque quando eles voltaram de viagem, ela falou, a Catherine ficou lá 1 ano na Europa e parece que não agregou em nada. Essa menina não, sabe, presta pra nada. Na cabeça do pai dela era isso. Então, para mim, o pai dela é o antagonista porque é a pessoa que a gente deveria esperar um pouco mais de cuidado e zelo com a própria filha e não teve. Do Morris a gente não esperava nada, entendeu? Então, esse pai aí que só tá querendo falar, eu estava certo, yes! Não dá pra mim, gente. Mas é isso, eu gostei muito, 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 muito desse livro. Foi uma surpresa, porque, como eu disse, né, não é um autor muito falado. E, eu adorei o narrador, gente. Assim, é um livro engraçado, cheio de sarcasmo, cheio de críticas. E que me fez, ao mesmo tempo, né, admirar uma personagem que tem uma personalidade tão contrária da minha própria e de muitas das heroínas e tal que a gente vê nos livros, né? Porque a maioria são essas pessoas mais revolucionárias e tal. E a Catherine é uma pessoa, como eu falei o tempo todo, gente, ponderada. E eu não vejo problema, na verdade, como eu falei, eu achei uma personalidade incrível. Eu acho que a forma dela de lidar com as coisas de uma forma calma e ter essa esperteza, ter essa... Ou fala que ela não é muito inteligente, pois eu achei ela a mais inteligente desse livro, tá? Então é isso. Gostei muito. Catherine, você virou uma personagem que, se bobear, tá entre minhas favoritas, viu? Gostei muito, muito da personalidade dela, mesmo. É isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo. Me fala se você já leu esse livro, algum outro do Henry James. Eu acho que o próximo que eu quero ler dele é A Fera na Selva. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!